Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu queria estar, trazendo um versículo aqui que é bem conhecido, um versículo que está no livro de Eclesiastes, no último capítulo de Eclesiastes, que é o capítulo número 12. Então, o Eclesiastes ele foi escrito, é um livro que foi escrito pelo Salomão, um grande sábio que teve a sua vida, né, com várias experiências, e ele nada mais, nada melhor do que ele mesmo para nos contar e para nos dar esses conselhos contidos neste livro, porque ele teve as experiências, ele viveu, por isso que ele tem a autoridade, tem a propriedade de nos ensinar e de nos alertar o que está escrito, porque é algo que ele passou, é algo que ele viveu, não ouviu falar, mas é algo que ele viveu na pele. Então, ele, depois de ter experimentado tudo quanto for, ele resumiu o livro do Eclesiastes dessa forma, nos deixando este versículo, que é muito fundamental. É parte fundamental para qualquer homem, qualquer mulher, ou seja, é em geral para todos nós. Que está escrito assim, Antes que eu entre no versículo 12 do mesmo capítulo, do livro de Eclesiastes, capítulo 12, eu vou dizer no 11 e 9 que diz assim: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recrie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Tá? Sabe, porém, que todas estas coisas Deus te pedirá contas. 10. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera de vida são vaidade. Ele dá este conselho para a juventude. E depois ele dá um outro conselho, que é no capítulo de número 12, que diz o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ele segue dando conselho, no capítulo 12, para a juventude. Porque no primeiro capítulo que eu li, do 11, 9, 10, ele vai dizer que é para o jovem, que ele está vivendo a vaidade da vida, que não quer saber de outra coisa senão cumprir, ou seja, satisfazer todos os desejos da sua carne, Viver em pecado. E aí ele continua: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer, antes que se escureça o sol, a lua, as estrelas do esplendor da tua vida. Ele está dizendo assim, Antes que você envelheça, antes que você morra, Antes que te sobrevenha alguma catástrofe, Antes que te sobrevenha doença, enfermidade, algum outro incidente ou acidente, antes que te sobrevenha algo que vai te impossibilitar de estar ativo, de estar saudável, ou ainda mesmo de estar nesse ápice, da juventude. Antes que você envelheça, assim é que você chegar até a velhice. Está dizendo isso. Então, depois ele vai concluir aqui, que é o versículo-chave pela qual eu queria ler, Que diz assim no 12, ou seja, no 13 e o 14. Ele vai dizer o seguinte, vai continuar dando esse conselho. De tudo o que se tem ouvido, de tudo que se tem escutado, De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever. Ele está dizendo que isso é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo. Ele há de trazer, ele está dizendo, a palavra de Deus está dizendo. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas. Que quer sejam as boas e quer sejam as mais obras. Então ele está dizendo assim: de todo o resumo da vida, de tudo quanto se tem ouvido, de tudo quanto se tem feito, o resumo é este para todo o homem. Esse todo o homem, ele está dizendo assim, é para geral. Todo o homem, homem e mulher, é geral. Para todo homem, o resumo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Esse guardar tem a ver em viver, em praticar, os seus mandamentos. Que os seus mandamentos, eles não são pesados para que nenhum homem na face da terra não consiga viver, tá? E quando ele está dizendo de guardar os seus mandamentos, ele não está simplesmente se limitando nos 10 mandamentos. Ele está a dizer toda a lei, que é a palavra de Deus, toda a palavra, A bússola toda que nos direciona para a vida, que nos dá, as verdades que nos libertam de sofismas, mentiras, enganos, falsidade, Que nos liberta da escravidão do pecado. Então, ele vai dizer isso. O resumo de tudo: o homem deve temer a Deus. Por quê? Porque virão dias que o Senhor trará a juízo todas as obras que se têm feito na face da terra. Então, eu e você não estamos isentos de sermos o quê? Julgados por Deus. Julgados por Deus, porque Deus, ele tem esse direito de fazer isso, porque ele é o justo juiz, Ele é o justo juiz da humanidade. Então, nós vivemos numa vida.
onde nós praticamos várias coisas. Se nós não nos arrependermos e se nós não mudarmos de conduta, nós poderemos sofrer consequências das coisas pelas quais praticamos, das coisas pelas quais fazemos. Então, este conselho que o próprio homem, chamado Salomão, rei Salomão, viveu, ele dá este conselho para a humanidade. Dá este conselho para que o homem, ele possa se alertar do tipo de vida pela qual ele tem vivido, os caminhos pelos quais ele anda, né? As práticas pelas quais ele faz. E outra coisa que ele disse, mais importante, existem coisas que se faz no oculto, né? Que eu e você podemos não ver, mas as coisas pelas quais tem gente que tem feito coisas em oculto, coisas horrendas, né? Tem feito coisas terríveis. Então, se o próprio Salomão está dizendo isso, é porque tais coisas acontecem o tempo todo. Todos os dias, cada segundo, cada milésimo de segundo, cada minuto, cada hora. Então tem várias coisas a serem feitas, coisas mais a serem feitas no oculto, que são ainda mais terríveis, tenebrosas. Então Deus está dizendo assim, se o homem não se arrepender e não se voltar para ele, ele próprio vai colher as suas consequências. Porque ele diz assim, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, né? Até as escondidas, as ocultas, né? Quer sejam obras mais e quer sejam boas. No entanto, o resumo desta palavra é: teme ao Senhor, arrependa-te dos seus pecados e venha para Deus, o teu Criador. Porque lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque virão dias em que você não poderá fazer. Enquanto você tem vida, enquanto você pode, você tem a oportunidade de arrependimento, de se entregar para Deus, venha para Ele. Aceita a Jesus Cristo, que dói menos, que na verdade, né, a porta ela é estreita, o caminho ele é apertado, porque são poucos os que entram neles, e o caminho largo, né, a porta totalmente, aberta, que são muitos os que entram nesse caminho da perdição. Então Deus está chamando você para vir, Deus está chamando você para se entregar a Ele de corpo e alma e espírito, se dar por completo para Ele antes que seja tarde. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, abrindo os olhos do teu entendimento para que tu compreendas qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Muito obrigado por estar aí do outro lado, ouvindo a palavra de Deus. Amém.